Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos do tratamento de acupuntura. Eles variam de acordo com o material que a gente pode utilizar dentro de um mesmo tratamento, dentro até de uma mesma técnica. Existe uma grande variedade de agulhas de acupuntura no mercado de uma maneira geral, não no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, nas lojas, nós vamos encontrar as agulhas chinesas. Existem agulhas fabricadas na China e existem agulhas fabricadas na Alemanha e no Japão. A diferença de qualidade entre elas é muito grande e a diferença de preço é maior ainda. Não resta a menor dúvida que vale a pena a gente investir nas agulhas de ponta 600% mais caras, infelizmente. Tem um motivo e eu vou falar para vocês hoje um pouquinho. À primeira vista, uma agulha de acupuntura parece muito simples. Ela tem o poder de criar uma mudança tremenda de acordo com como ela é inserida, de acordo com o tipo de agulha que você está escolhendo numa determinada região do corpo, com a idade, com o tipo de pele, com as características físicas e assim por diante. Quando você entende os diferentes tipos de agulhas que existem, você começa a entender por que existem diferenças de preço e diferenças de tratamento. No tempo de clínica acadêmica, na faculdade, quando começava a atender os primeiros pacientes no ambulatório, nós recebíamos a visita de alguns vendedores de agulhas que vinham lá, eles ofereciam para a gente as agulhas de acupuntura. Normalmente a gente comprava as que eram mais baratas, tempo de escola, economia e assim por diante. E às vezes ele tinha um ou dois tipos de agulha. Os primeiros alunos iam lá, compravam, então naquele momento tinha Y, porque a X o colega tinha comprado, a gente comprava a Y e ia para a clínica atender os pacientes. De lá para cá, muita coisa mudou. A abertura do mercado, a internet, as novas possibilidades de importação direta, a simplificação da importação, embora o imposto continue altíssimo, fez com que nós tivéssemos oportunidades de pesquisar tipo de agulha, tipo de fabricação, novas tecnologias entraram, fizeram com que a gente conseguisse escolher produto melhor para inserir no corpo precioso do nosso paciente. E ultimamente eu tenho feito um trabalho braçal para encontrar agulhas superiores que oferecem uma ampla seleção de opções de grande valor. Da condição de higiene ao conforto, vai ter uma grande diferença. Apesar de todas as agulhas serem esterilizadas, às vezes elas são manuseadas e depois voltam para a fábrica para serem esterilizadas e embaladas. São manuseadas manualmente e esse manuseio que é terceirizado pode ser de baixo padrão. Sujeira, vassoura na parede ao lado da trabalhadora afiando e manuseando agulhas. Do metal usado para fazer agulha, aos métodos de afiar, ao tipo de quarto estéreo onde as agulhas são embaladas, vão fazer um custo diferente. As fábricas chinesas de instalações medianas, elas utilizam uma sala estéreo de 100K para o acabamento da agulha e a embalagem. Ela permite 100 mil partículas suspensas no ar por metro cúbico. As fábricas que são mais rigorosas acerca da limpeza, elas permitem com que menos bactérias se infiltrem no eixo da agulha, que é essa parte aqui da agulha. Todas as agulhas são esterilizadas, mas se a gente está falando daquela fábrica que utiliza uma sala estéreo de 100K, por exemplo, em detrimento daquela que usa de 10K, evidentemente uma quantidade maior de bactéria vai se infiltrar no veio da agulha e vai ser esterilizada e embalada com essas bactérias mortas, porém presentes. Isso causa o chamado efeito pirogênico, que pode causar alergia em muitos pacientes. Pacientes sensíveis podem reagir com as proteínas das bactérias que ficam mortas no eixo dessa agulha. Os preços, eles podem variar entre as marcas por causa das matérias-primas. No entanto, a fabricação deve ser levada em conta. Ou seja, se você tem um material diferente, você pode optar ou não por comprar o mais caro. Mas se você tem uma qualidade de fabricação diferente, você tem necessariamente que optar pela qualidade mínima de higiene de fabricação.
E muitas pessoas, na hora de comprar, elas só vão olhar a lista de preço e não vão procurar descobrir, até por ignorância, dos diferentes controles de qualidade na fabricação. Fora a qualidade dessa fabricação, que eu acabei de falar, uma outra coisa que interfere no custo de uma agulha é o tipo de material. O eixo da agulha de acupuntura, ela é feita de aço inoxidável cirúrgico. Vou pegar um exemplo aqui, ó, dessa chinesinha aqui, que vem num tubo guia só. São 10 agulhas. Para um tubo guia, tá? Então, a gente pega o aço cirúrgico chinês. Ele é mais barato porque ele tem uma quantidade de níquel maior do que a maioria dos aços cirúrgicos. Esse aço cirúrgico chinês, dependendo da maneira que ele é forjado, ele pode ter diferenças também de preço e de qualidade. Por exemplo, o aço cirúrgico forjado numa cuba aberta, ele oxida quando bate o ar, resulta numa impureza metalúrgica. Isso pode afetar a maciez e a flexibilidade final da agulha. Na hora que você vai inserir a agulha, ela não vai se tornar macia e confortável para inserção. Algumas fábricas usam uma quantidade de níquel inferior, que é melhor, já que o níquel está no topo da lista dos alergênicos mais comuns. Tem algumas agulhas chinesas, a maioria não é lubrificada, é uma agulha simples. A maioria das agulhas que as pessoas compram principalmente para atender convênio, que você precisa de um custo baixo aí, porque infelizmente a gente sabe que a saúde nem se fala em lubrificante. Mas as agulhas melhores, algumas que têm uma lubrificação no veio da agulha, para propiciar uma maciez e um conforto melhor na hora de inserir. Quando a gente usa uma agulha com mocha, quando se insere a agulha, opa, essa aqui é pequena, você insere a agulha no corpo do paciente, coloca um chapéuzinho e coloca uma mocha, uma lãzinha de mocha aqui em cima, acende. São indicadas em vários tipos de tratamento de enfermidade. A agulha que está lubrificada, ela não é indicada para fazer mocha, nem todo mundo sabe, mas ela não é indicada. Mas uma vez que você escolheu uma agulha lubrificada para tratar o paciente, para propiciar um maior conforto, você também tem que ver que tipo de lubrificação que essa agulha tem. Essa lubrificação é feita através de um material bioinerte, que normalmente o mais usado é o silicone. Se a fábrica usa um lubrificante de gama baixa, esse lubrificante pode não aderir ou pode aderir e criar micropartículas, gotículas de silicone no meio dessa agulha. A ponta da agulha é outro fator de custo. Cada um desenvolve um tipo de bisel para propiciar, dependendo da técnica, um conforto maior para o paciente. O tubo de inserção é outro motivo de variação de preço no mercado. A utilização dos tubos de inserção tem se popularizado muito, principalmente no mercado ocidental, principalmente os americanos, os sul-americanos. A maioria das pessoas utiliza a ajuda do tubo guia por ser uma inserção indolor, muito mais prática, muito mais fácil. E dependendo de como esse tubo é colocado na agulha, você vai ter um conforto. Então, dependendo do tipo de agulhamento do profissional, dependendo da técnica que o profissional usa, dependendo do corpo do paciente, da indicação, da patologia e etc., o profissional vai se adaptar ou não aos diferentes tipos de agulhas existentes no mercado. Ele vai precisar ter uma gama mínima na sua clínica de agulhas que nem sempre ele vai utilizar. Tem agulhas que a gente usa super pouco, mas precisa ter. E as agulhas têm prazo de validade. Quando passa esse prazo de validade, elas evidentemente têm que ser descartadas. Para atender alguns casos de nervo ciático, agulhas extremamente longas, que não são usuais no dia a dia da clínica, mas você tem que ter. Então, às vezes você vai abrir mão da utilização da mocha para usar uma agulha longa revestida de silicone para propiciar um conforto maior aos pacientes sensíveis ou com medo de agulha. Não necessariamente uma agulha siliconada e fininha vai trazer mais conforto
na inserção para o paciente. Normalmente os idosos têm uma pele mais resistente à inserção. Então, se você pega uma agulha fininha, siliconada, você vai causar um desconforto maior para um paciente idoso do que você utilizar de uma agulha um pouquinho mais espessa, embora fina, siliconada. Ou dependendo do tipo de chanfro, você vai ter um conforto melhor numa agulha mais espessa. Então isso também tem a ver com a prática do profissional, com o conhecimento do corpo do paciente que ele está lidando, com o local anatômico que ele está punturando e assim por diante. Uma agulha espessa com uma inserção firme vai propiciar conforto. Depende da maneira que você insere. Inserir também é uma arte. Existem muitas clínicas de acupuntura, infelizmente, que utilizam um tipo de agulha para qualquer paciente, de qualquer idade, em qualquer região anatômica que seja tratada. A pessoa compra uma agulha chinesa, a básica, e trabalha com esse tipo de agulha para qualquer paciente, qualquer idade, qualquer região anatômica. Esse custo é 1/6 do que uma agulha japonesa, por exemplo, da Seirin. O natural é que a gente tenha um acervo mínimo aceitável para estar preparado para receber a variedade de patologias de paciente, de idade, de região anatômica. A cada 6 meses a gente está vendo lançamentos, tecnologias novas, principalmente no mercado japonês e alemão. E cabe ao profissional ficar atento a toda essa tecnologia que vem trazer conforto e resultados melhores para o paciente. Na verdade, o que a diferença prática nos mostra? Uma agulha alemã comprada no Canadá, nas lojas de atacado para acupunturistas cadastrados e enviada pela Canadian Post, custa 505% a mais do que a chinesa em oferta nas lojas de artigos de acupuntura aqui no Brasil. Vale cada centavo. O conforto, a segurança, a diminuição do processo alérgico. Uma agulha japonesa em Nova York, comprada em loja para acupunturistas cadastrados no atacado, com frete negociado, com imposto de importação, que é de 60%, sai aqui 303% mais cara do que uma agulha chinesa comprada no Brasil. É importante, quando você procura um profissional, você analisar em relação ao custo e em relação àquilo que ele está oferecendo. Se você está deitado particularmente, sendo atendido pelo profissional, tomando conta de você o tempo inteiro dentro da sala, e se tem algum desconforto em algum momento, uma fronha descartável, com uma fronha gostosa, cheirosa de algodão, se ele está te propiciando um bem-estar com uma musiquinha. E se você está deitado numa maca, que tem uma maca do lado, separada por um biombo, a assistente vem lá depois tirar as agulhas, né, o tratamento de série, tudo isso diferencia custos, possibilidades de atendimento. O efeito de uma acupuntura bem feita vai ser o mesmo, mas o bem-estar vai ser completamente diferente. Então, a dor pode ser sanada se você é atendido em pé e se coloca uma agulha no lugar certo, dentro de uma orientação correta. Mas todos esses aspectos que envolvem o bem-estar, o tratamento diferenciado e particular do paciente, evidentemente vai agregar um custo maior. Procure um profissional que você confia. Deixe o teu tratamento na mão dele e valorize. Paz e bem, bom tratamento e saúde.